Meus queridos irmãos, que o Senhor da vida nos abençoe e nos dê tranquilidade. Que felicidade para nós, ao chegarmos a esta simpática cidade de Jaboticabal, com a notícia de que a casa está aniversariando no dia de hoje, completando seus 79 anos de vida fecunda, de nobres e santas realizações dentro da seara espírita cristã. Ouvimos atenciosamente o currículo, a leitura feita pelo nosso irmão, dos departamentos da casa, dos pioneiros que levantaram esta bandeira de trabalho e de vitórias espirituais. E hoje, para nós, essa alegria se torna imensa, indefinível, quando o Evangelho nos proporciona a meditação do trecho sob o despendimento dos bens terrenos. E todos nós que aqui nos encontramos na condição de espíritas, consciências iluminadas pelo entendimento transcendental da vida e do universo, ao ouvirmos o texto evangélico, refletimos em profundidade consciencial. Porque seria que o Evangelho nessa noite nos alertasse, ou viesse nos alertar, a respeito da necessidade do desprendimento dos bens materiais. Porventura estaremos nós ainda presos, aprisionados ao egoísmo, à avareza, às paixões pelos bens da terra, quando a luz do entendimento espírita já nos felicita a alma? Indubitavelmente, sim. Todos nós trazemos determinadas dificuldades de autolibertação, não apenas dos patrimônios materiais, mas afetivos, o apego imoderado a pessoas, aos afetos, que às vezes se transforma em grilhões, a aprender-nos na psicosfera do planeta. E com o entendimento de que o espírito necessita elevar-se em planos mais profundos de espiritualidade, a voz do bem, através da mensagem espírita, vem de nos alertar da atitude racional de nos desprendermos gradativamente, paulatinamente, de todo excesso, de tudo aquilo que pode causar dificuldades em nossa elevação de espírito. Que beleza para nós o entendimento da doutrina espírita, que nos auxilia nesse processo de autolibertação, antecipadamente, antes que possamos deixar o organismo físico nas entranhas das sepulturas. Desprendimento, sim, mais devotamente ao bem, ao próximo, mais desprendimento de tudo aquilo que constitui para nós os grandes óbices do nosso progresso espiritual. E a razão mais alta constitui, para os nossos benfeitores espirituais, nos alertarem a respeito dessa problemática que, através das reencarnações sucessivas, tem nos feitos cativos, reféns das ilusões de que o espírito é dono de alguma coisa, Nós sabemos que a única herança que realmente podemos ter conosco é intrinsecamente aquela dos nossos atos,
de nossos pensamentos e palavras. É a bagagem do coração. É aquela que o tempo, os ladrões não roubam. Ela não perece. Ela prossegue conosco no itinerário da vida eterna. É a bagagem do amor e da sabedoria. Por tudo aquilo que houvermos semeado de bom, espalhado de forma positiva no caminho das criaturas humanas. Mas ai de nós, quando um imoderado desejo de posse, quando o espírito de avareza nos possui, quando nós trocamos aquilo que é eterno e permanente por aquilo que é instável e transitório, quando nós nos deixamos algemar por esta pseuda posse, por essa pseuda fortuna, que de um momento para outro nós podemos dela nos privar pelo império das mutações materiais. Ninguém veio ao mundo das formas para permanecer definitivamente no corpo. Tudo aqui obedece àquele caráter de transitoriedade inevitável. Mas há uma conquista inalienável que devemos realizar por nós, dentro de nós, que é a conquista dos conhecimentos elevados, que a doutrina espírita é fértil, abundante, proporcionando-nos assim o tesouro da fé raciocinada, que nos ensina com discernimento, possuir sem sermos possuídos, usarmos o critério do discernimento para não sermos escravos daquilo que o Pai nos permitiu administrar dentro das coisas efêmeras do mundo. Por isto, se nós olharmos os ensinamentos do Cristo, um dos maiores espíritos que passou pelo planeta Terra, ele foi peremptório em afirmar que aonde está o coração do homem, aí está o seu tesouro. Nós sabemos que o Senhor não tinha uma pedra onde reclinar a cabeça. Nasceu numa manjedoura paupérrima, teve uma vida modesta e se despediu do mundo massacrado numa cruz. Mas legou-nos para toda a posteridade as mais belas lições da riqueza imperecível do amor, da humildade e da sabedoria. E todos nós, espíritos em evolução, através dos erros infinitos e insondáveis, através das vidas seriadas, temos sido aqueles espíritos negligentes, retardatários da evolução, que temos feito a inversão dos valores eternos, nos permitindo viver apenas naquilo que tange aos sentidos, às percepções materiais, em detrimento à vida imperecível do espírito. Nós sabemos que todos nós que aqui estamos já vivemos séculos incontáveis e estamos diante de milênios sem fim. Todos nós já habitamos palácios das grandes aristocracias do pretérito. Todos nós já fomos grandes latifundiários. Hoje, talvez, pela necessidade de elevação, de aprendizado ou de resgate, nós voltamos à reencarnação, socialmente mais obscuros, materialmente mais pobres, marcados pela necessidade e pela dor, a fim de ressarcirmos os excessos do pretérito, o desmando do passado, as arbitrariedades de ontem, e para que o espírito encontre esta leveza espiritual que possa lhe permitir
os mais elevados voos da espiritualidade maior, faz-se-lhe mister que ele se desprenda gradativamente de tudo aquilo que lhe possa causar obstáculo ao avanço. E o nosso apego imoderado às pessoas e às posses materiais tem constituído para nós grandes barreiras a interditar o nosso avanço espiritual. Por isto, o Evangelho houve por bem de nos alertar para que nós possamos ir nos exercitando nesse adestramento de desprendimento necessário, a fim de compreendermos que o próprio corpo do qual estamos fazendo uso é empréstimo da divindade. O homem nada tem de seu naquilo que tange as formas materiais. A única coisa que ele possui são os bens espirituais, as conquistas inalienáveis da sabedoria. Estes são os espíritos bem-aventurados. E dentro da literatura mediúnica, nós sabemos das experiências dramáticas de milhões de irmãos nossos que viveram antes de nós, ou foram nossos contemporâneos, que mesmo com a bênção do conhecimento doutrinário do Espiritismo, não tiveram aquele desprendimento necessário dos bens materiais, e que após a morte do corpo físico se transformaram em obsessores dos que ficaram. Assim, queridos e amados irmãos, reflitamos no conselho do Evangelho, apliquemos em nós, com a luz do discernimento espírita cristão, essa máxima de Kardec: fora da caridade não existe salvação. Saibamos doar com equilíbrio, com discernimento, aquilo que o próximo necessita. Evidentemente que a doutrina espírita não nos aconselha dar do que temos aos outros e nos transformarmos em mendigo das ruas. Ninguém está impedido de ter a fortuna. A fortuna é uma bênção de Deus, quando aquele que a retém transforma em luz, amparo, educação, socorro aos que menos possuem. Ninguém está condenado por ter isto ou aquilo. A pessoa se autocondena pelo egocentrismo, pela dificuldade de dar, de ajudar, de estender as mãos misericordiosas aos irmãos de humanidade. Então, a missão precípua do Espiritismo é libertar o homem do seu materialismo, dar-lhe uma visão transcendental da vida, de Deus e do universo, a fim de que ele possa entender que ele está passando pela terra. Ele é apenas um estudante na escola da vida material. Depende do seu comportamento, de sua aplicação e disciplina, do seu espírito de altruísmo e de benemerência, ele sair da reencarnação mais rico, mais nobre, mais elevado, mais feliz do que quando veio para reencarnar. O problema é de opção entre amar, ajudar, contribuir, cooperar, estender a beneficência, ou nos deixarmos levar pelas amarras, as algemas inquebrantáveis do egoísmo e da avareza. Então,
para nós que já temos a bênção do conhecimento espírita, seria uma incoerência muito grande nós permanecermos aprisionados de maneira enseguecida à transitoriedade dos bens materiais em detrimento dos bens espirituais. Louco, disse o Cristo a um homem, o que adianta a ti conquistares o mundo se esta noite te pedirão a alma? O que ajuntaste, para quem ficará? E nós sabemos que todos nós temos uma certa dificuldade de dar. Tanto que o Espírito de Emmanuel nos aconselha, nos esclarece e nos adverte. O espírita que não gasta e não se gasta pelo espiritismo, ainda não assimilou o espírito da doutrina, que é a caridade. E às vezes nós não temos muita facilidade em distribuir as dádivas da vida. Muitos de nós acreditamos que basta o poder da prece, o apoio moral para manter um albergue, uma creche, um sanatório, um asilo, as dificuldades de uma casa doutrinária. Mas quando se fala em doar, as pessoas se transmudam. Os sorrisos murcham nos lábios e elas se retraem apáticas. O medo do desprendimento, o medo de se empobrecer, o medo de amar. Tanto que irmão X, em crônica psicografada pelo Chico, nos diz que o homem tem medo de ser bom. E ele cria para si as mais dolorosas prisões magnéticas. E ele destrói em si as faculdades de amar. Então, queridos irmãos, não vamos imitar aquele homem da crônica de Humberto de Campos, que vivera há 80 anos, gozara o corpo, a fortuna e os prazeres materiais, mas quando se viu acometido pelas torturas de uma doença irreversível, quando ele compreendera que a desencarnação lhe era inevitável, ele quis usar de sutilezas, comprando a misericórdia de Deus. 10 milhões para o sanatório, 5 milhões para a creche, 10 milhões para o asilo, e 2 meses depois, desencarnara considerado um homem de bem, com todas as pompas da igreja. Mas ao chegar no mundo dos espíritos, tão grande foi a sua decepção, porque lá estava filmado, registrado, os seus sentimentos mais secretos, as suas intenções mais sutis. Após gozar o corpo, a revelia, na indisciplina, na maratona dos prazeres, ele deu porque não podia levar consigo. E com isto, ele pretendia comprar a misericórdia de Deus. Então os espíritos amigos lhe disseram: não, Pacheco, você vai ter que voltar à reencarnação, suar pelos poros, compadecer-se dos necessitados e auxiliá-los pelo amor. Porque você não deu pelo amor, você deu pelo medo do desconhecido, após não poder mais gastar com seus próprios caprichos. Que não ocorra conosco o que aconteceu com Pacheco, porque nós temos a riqueza
inapreciável do Espiritismo. Nós sabemos o que nos espera além da matéria densa. Nós compreendemos a problemática da vida espiritual no que tange ao acerto de consciência. Nós sabemos que a lei é de causa e efeito. Então que nós possamos, como alunos obedientes ao Divino Mestre, irmos nos desprendendo gradativamente de todo o excesso que nos causa estranheza. Assim, amados companheiros, o apelo do Evangelho é emocionante, porque nós que participamos nas nossas casas espíritas dos trabalhos de desobsessão, somos testemunhas dessas vozes estranguladas na garganta dos médios que vêm suplicarem compaixão e piedade. E nós nos lembramos de que numa noite, alguém sofredor, miseravelmente infeliz, assenhoreara-se do aparelho mediúnico e pela psicofonia do médio nos alertara: companheiros da terra, ouvi-me por misericórdia. Na minha última encarnação, eu fui um rico industrial, fazendeiro de muitas posses. Visitei por diversas vezes a Europa. Tive diversos apartamentos em São Paulo. A minha vida foi uma corrida atrás do poder, dos salões de cheque. Mas nunca encontrei prazo, tempo, eu nunca tive tempo para pensar nas dores dos semelhantes. Eu era alguém hipnotizado pela ilusão do ouro. Ouro e mais ouro, posses e mais posses, até que um infarte me conduziu ao mundo dos espíritos, no qual eu não acreditava. Hoje, eu sou um andarilho das trevas, um mendigo das sombras, esfarrapado e sofredor, infeliz e desgraçado, que a misericórdia do Pai permite vos alertarem. Cuidado, espíritas, fazei o bem, amai os vossos semelhantes, perdoai profundamente, dai sem pensar nas recompensas imediatas, nem mesmo da gratidão, porque o outro mundo, o mundo das causas em que nós vivemos, é dolorosamente trágico para todos quantos faltaram aos compromissos da solidariedade humana. De que lhe valer os títulos, o ouro e o poder, se hoje não posso me dirigir, nem mesmo aos meus filhos que se perderam, tanto quanto eu, na febre da loucura, alienados mentais do ouro, eles não acreditam em mim, e eu me tornei um desgraçado infeliz. E nós outros, que ouvíamos aquela voz estrangulada e torturada, nós que meditávamos, pensamos conosco na necessidade imperiosa e inadiável de falarmos aos companheiros de romagem terrena, da grande necessidade de nos libertarmos do perigo sutil, do egoísmo, da avareza, da indiferença aos que sofrem. Porque muitos de nós nos acreditamos realizados como os cristãos apenas pela frequência aos templos religiosos, pela frequência aos centros espíritas. Mas, em verdade, se o Espiritismo não entra em nós,
se não nos modifica como espíritos, se não nos dá a visão mais ampla da vida, se não nos melhora emocional e sentimentalmente, se nós não nos tornamos mais dóceis, mais desprendidos, mais caridosos, apenas guardamos as luzes do Espiritismo dentro da esfera intelectual, sem que essas luzes nos alcançasse o âmago do coração. E o nosso sofrimento vai ser bem maior do que aqueles que erram por ignorância. Porque o Evangelho nos fala que muito se pedirá a quem muito foi dado. E ninguém na história da humanidade recebeu tanto quanto os espíritas o tesouro da fé raciocinada, a certeza científica da imortalidade, a compreensão da pluralidade dos mundos habitados, dos nossos imensos débitos para com o planeta, das nossas dívidas para com a humanidade. E hoje, nós todos estamos aqui, dentro da reencarnação, carregando as nossas dificuldades físicas e morais, como doentes no vasto hospital de recuperação, a fim de um dia, alforriados do corpo físico, à maneira do 13 de maio de 1888, para os filhos de Angola, também possamos receber a nossa carta de alforria na verdadeira emancipação de nossa alma, até que, enfim, livres, libertos, eufóricos, volitarmos felizes para além das estrelas de nossas noites. Mas ai de nós, que no imediatismo da vida humana, nós nos perdemos no labirinto das paixões. Nós nos comprazemos apenas em usufruir a matéria e os bens da matéria. Ai de nós que não entendemos o aspecto purificador do sofrimento. Ai de nós que não queremos a renúncia e o sacrifício pelo bem dos semelhantes. Seremos espíritos malogrados, infelizes e desgraçados. Retornaremos ao mundo espiritual muito mais infelizes, muito mais miseráveis do que aqueles que perpetram crimes, por nos faltarem o desprendimento após o conhecimento. Porque o conhecimento gera responsabilidade. Após conhecermos, é aquilo que nos ensinara Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De que a verdade poderia nos libertar? Da ignorância, do egoísmo, das paixões, do orgulho, da indiferença, da ociosidade, da violência, do desamor, a fim de compreendermos a razão palpitante da vida eterna. Então, nesta casa, que hoje completa mais um aniversário, de profícuas realizações no campo espiritual e material de suas atividades filantrópicas, sociais, nós nos rejubilamos pela página do Evangelho, que vem de nos auxiliar a todos a irmos gradativamente nos esforçando para amar sem aquela condição possessiva, a ter sem sermos possuídos, a compreender sem pedir compreensão. É o exercício, é a ginástica,
é o adestramento, é a preparação do espírito para que ele possa se libertar com mais facilidade das circunstâncias do sofrimento após morte. Referimos-nos, é claro, à morte do corpo, porque o espírito jamais pode morrer. Então, companheiros e amados irmãos que aqui estamos analisando, nós nos lembramos de irmão X, aquele senhor que vivia pedindo aos espíritos que auxiliasse a ganhar na loteria, porque ele tinha o ideal de construir um orfanato para as crianças. E de tanto lhe pedir, os espíritos lhe permitiram encontrar no seu caminho uma nota de 10 mil réis. Ele pisou em cima da nota, olhou para a esquerda e para a direita, não se viu observado, apanhou rapidamente a cédula e, ao pô-la no bolso, continuou andando. Cruza por ele 3 ou 4 minutos depois um mendigo necessitado. Estende-lhe as mãos esquálidas e trêmulas e suplica-lhe uma ajuda pelo amor de Deus. E ele lhe responde frio e cruel: eu não cuido de vagabundos. Então os espíritos disseram: imagine se fosse 10 milhões. Assim, companheiros, vamos pensar no valor das migalhas. Não importa a quantidade, o que importa é a qualidade da ação. É a qualidade da doação, a maneira de nos doarmos doando. É esta atitude que é analisada pelos nossos benfeitores espirituais. Porque naquela Jerusalém atormentada, naquela tarde de sol intenso, todos deitavam no gasofilácio as suas ofertas. Quando na fila comparece uma magra, esquelética e pobre viúva, que depõe no gasofilácio a magra e única moeda que possuía. Foi a única que mereceu de Jesus um apontamento de amor. Em verdade, essa deu mais do que todos, porque deu do que lhe faltava. O espírita não pode deixar o pão endurecer nas latas, os sapatos em desusos, as roupas em desusos, o dinheiro trancado no cofre da usura. São valores mortos, estanques. Pode criar contra nós dolorosos processos de obsessão. Dar é o lema da vida. Quem é que ensinou matemática para a terra? Que recebe do lavrador um grão de milho e lhe devolve uma espiga recheada? Quem é que ensinou a terra a multiplicar? A cisterna mais visitada pelo balde, mais multiplica caudal. Nós sabemos, e vós também sabeis, do livro de Ramiro Gama, lindos casos de Chico Xavier, quando ele disse à sua irmã, que não acreditava muito nos espíritos: minha irmã, é dando que se recebe. A vida é uma troca permanente. Quem dá, dá-se. Quem não dá, rouba de si mesmo. O Chico saiu para trabalhar e quis fazer um teste. O teste de São Tomé. Ver para crer. Deu 2 chuchus à vizinha. Depois recebe 6. Deu 6. Recebeu os 12. Deu os 12 e não recebeu nada. À tarde voltava o Chico para casa. E mais do que depressa, ela diz ao irmão: quase que comecei a acreditar na sua filosofia.
Mas nós acabamos de ficar sem chuchus para a sopa. Dei todos os chuchus e não recebi mais nenhum. Não passou 6 minutos, alguém bate à porta do Chico, trazendo-lhe um saco de chuchus. Meus irmãos, que beleza para nós. Há uma passagem de irmão X, na Índia. Aquele vidente que vira aqueles 2 jovens, marcados para morrer naquele dia. Eles saltitantes, cantarolando uma canção, iam matagal próximo, lenharem, buscarem lenha. E ele, o vidente, pensou em voz alta, tão jovens e vão morrer hoje. Alguém que estava perto do vidente acompanhou os 2 jovens para verificar se o vidente era digno de crédito ou se era um falso profeta. Os jovens foram à floresta próxima, buscaram as lenhas, voltaram cantando para suas casas, sem que de nada de trágico lhes acontecesse. Então ele voltou para desmascarar o sábio. Vós sois um pseudo-sábio, um falso profeta. Os jovens estão bem, saudáveis e felizes. O vidente, ensimesmado, não é possível, redarguiu. Vamos lá. E lá chegando, lá estavam os jovens cantando uma canção, felizes e descontraídos. Então o vidente lhes pergunta: o que ocorreu com vocês na estrada da floresta? Nada, senhor, respondeu um dos jovens. Apenas encontramos um mendigo e repartimos com ele o nosso pão. O vidente sorriu e deu-lhes uma ordem: desamarre os feixes de lenha. Ambos obedeceu, incontinente. Abriram os feixes de lenha. E dentro dos feixes de lenha estavam as 2 mais perigosas víboras da região. Então o vidente olhou para eles e disse-lhes: que culpa eu tenho se Deus se tocou por um pedaço de pão? Eles não morreram porque havia dado um pedaço de pão. Quantos de nós que lemos a mediunidade de Chico, vamos olhar no livro Sexo e Destino de André Luiz, aquela madame do Rio, que tinha uma vida fútil, vazia de society, que nada fizera até então em benefício de alguém. Ela estava para ser auxiliada, socorrida, mas os espíritos nada podiam fazer em seu favor, porque ela não estabelecera crédito algum com a espiritualidade. Até que numa tarde na praia, ela tem compaixão de um órfão, de uma criança, e tira da sacola um pedaço de sanduíche e dá para a criança. Félix, André Luiz, choraram na espiritualidade de emoção. E o gentil Félix determinou: vamos ajudá-la. Ela já tem crédito conosco. Um pedaço de sanduíche. Ai, se nós soubéssemos, diz Jair presente, nós daríamos a padaria toda. Mas as nossas dificuldades são imensas. Temos medo do amanhã, medo da miséria, da pobreza. Sempre acreditamos que é importante fazer aquele pé de meia que nunca termina. O pai de meu pai desencarnou com 98 anos fazendo o pé de meia. E nunca concluiu. Mas após a morte, é aquele brado de angústia, é aquele brado de dor que não tem fim. Ó irmãos da terra, meditai, refleti, ponderai, abri os vossos entendimentos, os vossos corações. No plano espiritual, caridade significa sinal verde, indicando passagem livre.
mais o egoísmo significa sinal vermelho interditando a paz. Então, amados companheiros, vamos exercitar o coração, dando mais de nós. Aqueles do lar, da via pública, dos albergues, das favelas, dos presídios, todos somos irmãos perante a paternidade de Deus. Então, a caridade para todos nós é simples obrigação. Bem-aventurados sois vós, que deste de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, que vestiste os nus, que visitaste as viúvas, os infelizes. É a mim que o fazeis. Jesus se colocara na condição deles e por eles agradecia a humanidade. É como se ele dissesse: muito obrigado, alma querida, pelo bem que me fizestes. Quando ajudamos alguém, estamos colocando na contabilidade da vida um depósito de luz e de amor. Então vamos considerar a importância do bem, a importância da caridade, e não vamos a julgar que tudo isso está ultrapassado, obsoleto. O importante é falar de ciência. A ciência não se trata de responsabilidade moral. Diz Emmanuel que sem a ciência nós voltamos para a selva, mas que sem o evangelho nós vamos para o sanatório. Então vamos deixar os nossos corações se sensibilizarem ante a miséria humana e vamos exercitar o bem, a caridade, o amor e a benemerência, se quisermos sair da reencarnação vitoriosos, enfim, das refregas do pretérito. Que o Senhor nos abençoe. O Espiritismo transformou minha alma e deu-me calma para entender a dor nas horas tristes de aflições e horrores. Tornou-se em flores de eternal amor. Por isso eu canto esta canção, é gratidão que ela traduz a bela e sã doutrina pura e divina do bom Jesus, pura e divina do bom Jesus. O Espiritismo transformou minha alma e deu-me calma para entender a dor nas horas tristes de aflições e horrores. Tornou-se em flores de eternal amor. Por isso eu canto esta canção, é gratidão que ela traduz a bela e sã doutrina pura e divina do bom Jesus, pura e divina do bom Jesus. Meus irmãos, eu disse ontem na cidade de São Carlos, e vou repetir aqui, que eu costumo fazer mais sucesso do que o Divaldo e todos os oradores que vocês conhecem. Porque se eu falar 3 minutos, 4 minutos, eu saio carregado. Né?
Que beleza. Então tem aquela impressão que eu agradei, porque quando a gente sai carregado, é porque agradou. Né? Né? Então eu estou muito contente, partilhando dessa alegria de aniversário, dessa oficina de amor, né? Que beleza estar aqui. Então eu vou contar um casozinho para vocês, porque eu costumo dizer que o Chico tem uns lindos casos. Eu tenho uns casos engraçados que ocorrem comigo, por esse Brasil, talvez por causa da minha problemática de estar na cama. As coisas vão acontecendo. Na cidade do Prata, Triângulo Mineiro, uma nossa irmã preocupada, que é ela que queria me dar o café. Porque tem sempre uma pessoa prática que me atende às necessidades. Mas ela queria me dar o café. Então ela chegou perto de mim e falou assim, que jeito que você toma café? Falei, do jeitinho da senhora. Então ela virou a xícara de uma vez. Né? E eu dei aquela engolada feia, né? E a lágrima correu e morreu na ponta dos lábios. Falou, o que foi? Falei, emoção, minha filha. Estou muito emocionado, né? Não é? Na chegada de Porto Alegre, o guarda vê a perua, apita. Meu irmão parou, quando o guarda me viu, falou assim, hospital à direita. Falei, muito obrigado. Não. Na cidade de Brasília, eu costumo ficar no lar dos velhinhos. Então, quando eu cheguei carregado pelos amigos, um velhinho disse para o outro assim, uai, já está enterrando defunto com óculos? Achando que era a saída de um enterro. Não. E por eu ser cego, com respeito aos meus irmãos, que estão aí privados da visão física, né? Mas enxergando mais do que os astrônomos, né? Uma senhora em Uberaba queria falar com o Chico. Eu costumo falar que eu sou pneu de estepe do Chico. Porque eu estou todo mês em Uberaba, então aqueles que não podem falar com o Chico, quebra o galho comigo, né? Então a nossa irmã chegou, o senhor é o seu Jerônimo Mendonça? Falei assim, para lhe servir, minha irmã. Ela tirou da bolsa uma fotografia e falou para mim, este é meu marido. Falei, muito prazer, o senhor está bem? Ela ficou em silêncio. E o cidadão também, né? Falei, o senhor está bem? Tudo bem com o senhor? Então ela falou, mas senhor Jerônimo, é uma foto. Falei, é uma foto. E pensei comigo, agora como que ela vai ficar, né? Falei, minha irmã, mas eu também sou cego. Ela só não falou, essa aqui é uma foto do meu marido. Só falou, este é meu marido. E eu não enxergo, né? Cumprimentei o seu marido. Me desculpa, falei, estamos quites, né? Estamos quites. Mas qual é o problema? Esse homem me ama. Imaginem vocês, ela que era esposo média que tinha que saber. Falei, coitado do Chico, né? O que o Chico tinha que enfrentar? Saber se ela era amada pelo marido. Então, como todo mundo merece uma resposta, eu falei assim, qual é a profissão dele? Padeiro. Falei, é o padeiro que entrega o pão ou o padeiro que faz o pão? É o padeiro que faz o pão. Quer dizer, trabalha até a madrugada, trabalha. De dia está dormindo em casa. Tá, esse homem te adora. Muito obrigado, você é um grande médium. Né? Saiu feliz, né? Então eu peço a vocês uma musiquinha que diz assim, que todos vocês conhecem, né? Própria para o dia de hoje. Parabéns para você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E que Deus abençoe os pioneiros dessa casa, aquelas almas valorosas que enfrentaram as dificuldades que nós não enfrentamos hoje. Eles enfrentaram até polícia, dificuldade tremenda. Hoje ser espírita é ser chique, né? O Chico costuma dizer assim, no centro espírita que tem 3 pessoas trabalhando já é luxo, né? Então nós abraçamos a casa, a espiritualidade maior aqui presente, a todos vocês, a nossa querida Jabuticabal,
E muito obrigado pela oportunidade, gente. Um abração para você. Ó, e muito obrigado, porque o Ariovaldo que nos acompanha é profeta. Ele disse lá na cidade de Araraquara: Lauro, não coma nada. Eu estou desconfiado. Falei, de quê? Que lá tem alguma comes e bebes, porque lá hoje é festa. E ele acertou, gente. Muito obrigado para vocês, viu?